Para ir lá para a redação de especial hoje, para a gente falar bastante aqui da nossa região. É a nossa maneira aqui do Ligados no Esporte Segunda Edição até de celebrar essa data especial, esses 27 anos da RFTV. Então a gente focou totalmente aqui na nossa região. Primeiramente a gente fala da Internacional de Limeira, que estreia nesse final de semana na segunda fase da Série D. Fase decisiva, a fase mais importante, a fase que o torcedor do Leão estava esperando. O adversário vai ser o Marcílio Dias. Esse jogo, primeiro, é na casa do adversário. Começou então essa fase eliminatória, né, Roberto? Boa noite para você, bem-vindo ao Ligados no Esporte. Boa noite, Ana. Finalmente chegou a eliminatória, a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D, e esse caminho da Internacional até a segunda fase foi um caminho longo, porque vem de uma reestruturação do time. A gente lembra que, infelizmente, o Leão foi rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista esse ano, mas agora conseguiu dar a volta por cima, o time foi arrumado e um dos principais nomes aí no comando dessa reestruturação do time é o do técnico Ademir Fezan, que chegou na Internacional de Limeira com o objetivo de primeiro arrumar o time, depois levar para a próxima fase. Ele alcançou esse objetivo e eu e o Tony Souza fomos até o Limeirão para conversar com ele sobre essa nova etapa da Internacional de Limeira e a próxima fase da Série D do Brasileirão. Ligados no Esporte veio até o estádio Major Levi Sobrinho, Limeirão, a casa da Internacional de Limeira, para conversar com o técnico Ademir Fezan, que está fazendo um trabalho aí super relevante na Internacional de Limeira, nessa Série D do Campeonato Brasileiro. Treinador, um prazer falar com você hoje, e eu já queria começar falando sobre a sua experiência no futebol. Quando que você começou no futebol, como que você chegou no futebol profissional e quando que você começou a ser treinador, e também seus trabalhos com grandes nomes do futebol brasileiro como o Lisca, o Marcelo Chamusca, o Rogério Micali, enfim. Perfeito. Bom, prazer todo meu, né, falar com vocês. Uma história longa, né? O futebol, você tem um caminho assim, muito longo para você ir conquistando os espaços, né? Não é fácil, né? Eu não fui jogador profissional, e aí eu vou para a Faculdade de Educação Física em 1997, querendo trabalhar com futebol, até então não sabia com o quê, na época eu tinha 20 anos de idade. E no primeiro ano da faculdade eu já pego um time em São Paulo, né, na zona sul de São Paulo. Eu sou da capital, e eu já pego um time escolar para dirigir, e aí eu me encantei com aquilo, eu vi que realmente era aquela minha missão, e eu passo ali a trabalhar em vários meios ali do futebol dentro de São Paulo, amador, universitário, escolar, clube social, né? E aí eu traço um plano de carreira com o objetivo de chegar no futebol profissional, onde eu entendia que o melhor caminho era passar pelas categorias de base primeiro. Eu trabalho em vários clubes em categorias de base, né? E aí em 2015 eu tenho uma proposta para ser auxiliar técnico do ABC de Natal. E aí para mim foi o melhor momento assim de experiência, sabe? No futebol profissional, porque eu vou trabalhar na Série B do Brasileiro. Depois você começa a percorrer alguns caminhos com alguns treinadores. Aí eu fui para a Série A de Brasileiro, Série C, experiências fantásticas e alto nível, né? E aí em 2020 eu tomo a decisão de ter uma carreira solo, né, de ser treinador mesmo, que eu via que era realmente o que mais me encantava, o que brilhava meus olhos. E aí em 2020 para cá tenho feito alguns trabalhos, né, muito no interior de São Paulo, né, como o Grêmio Prudente, por exemplo, Primavera, São Bento, Comercial de Ribeirão Preto, própria Inter aqui agora. Tive no Cascavel do Paraná, tive no Santa Catarina, lá na primeira divisão catarinense. Então essa é a minha história nesse momento aqui na Inter, buscando cada vez mais espaços maiores. Né? Bom, a Internacional de Limeira é um time que vem de uma reconstrução muito relevante agora dos últimos 5 anos para cá. É um time que já tem uma história muito impressionante no futebol paulista, com um título paulista em 86, que é lembrado até hoje. E é um time que foi se criando uma lenda no entorno dele, né? Você tem passagens também por times como o Guarani, o Primavera de Indaiatuba.
como que nesses times você ouvia a Internacional de Limeira? Quando surgia algum comentário sobre o time, eventualmente alguma partida entre esses times e a Internacional, qual que era a sua visão que você tinha na época sobre a Internacional? Isso mesmo, no Guarani eu tive em 2016 como auxiliar técnico do Marcelo Chamusca, né, na Série C do Brasileiro. Inclusive a gente consegue um acesso para a Série B naquele ano. E estive no Primavera em 2021 e 2022 como treinador já, né? E ali, inclusive, também tivemos um acesso da 3 para 2. A Inter de Limeira, ela está desde a minha infância na minha mente, porque eu era uma criança, mas eu vi aquele jogo Palmeiras e Inter, que ficou histórico, né? E a Inter sempre teve ali naquele nível da primeira divisão paulista, né? Inclusive de brasileiro, né? Foi campeão da Série B, inclusive, naquela época. E a Inter ela passa por um período bem abaixo, porém ela volta forte, tanto que passou os últimos 5 anos na primeira divisão paulista, disputando Série D, por exemplo. E a imagem que nós temos da Inter sempre foi de uma equipe tradicional, uma equipe forte, né? Inclusive eu fiz alguns amistosos quando eu estava no Primavera com a própria Inter, aqui no próprio Limeirão. Então eu sempre tive próximo, a imagem sempre foi o melhor possível da Inter. E agora falando de Série D, né? A Internacional se classificou em primeiríssimo lugar com 30 pontos no grupo 7, vai enfrentar o Marcílio Dias no próximo compromisso, né? Primeiro jogo do mata-mata. Como que você vê essa entrega do time na Série D desse ano? Os jogadores compraram a sua ideia, a ideia de time, como que foi essa montagem do elenco para essa primeira fase ser considerada aí uma das melhores campanhas do Brasileirão da Série D? Perfeito, né? A gente termina a primeira fase no terceiro geral e primeiro da chave, né? Já com 4 rodadas de antecedência já classificado. Quando eu chego na Inter, assim, o clube vinha do rebaixamento, né, para 2, e nós entendíamos que a gente tinha que mudar aquele ambiente de alguma forma. E uma delas já houve a mudança da comissão técnica, né, pela diretoria, na minha chegada, né, eu não estava no estadual, mas também principalmente dos jogadores, né? Então você precisa mudar algo, mudar aquele ambiente e trazer um ambiente otimista, porque era um ambiente realmente, eu já passei por rebaixamento, realmente fica um ambiente pesado, enfim, e nós tivemos que reconstruir e nós conseguimos. E um dos critérios para a contratação era o perfil do atleta também fora do campo, dentro do campo aguerrido, que vai honrar a camisa ao máximo, que vai competir os 100 minutos, mas que também fora de campo, que seja um bom profissional, que seja um cara exemplar. E aí nesse momento, eu acho que está muito claro que nós acertamos no perfil da competição. Lógico que pode vir, a Inter não conseguiu acesso, por exemplo, mas pode ter certeza que vai competir até a última bola, né? E também, vindo o acesso, pode ter certeza que também vai ser da mesma forma, vai ser lutando até a última bola. Então, é o perfil da equipe que realmente tem dado resultado, mas a gente sabe que falta alguns degraus aí. E também a Internacional está disputando outro torneio simultâneo, que é a Copa Paulista, que apesar de ser, de muitos considerarem um torneio menor, de menos relevância, mas para os times do interior é um torneio extremamente importante, justamente porque permite com que os times acessem uma competição nacional, né? A Série D e a Copa do Brasil. Como que é o desafio de comandar um time em 2 competições tão distintas? Você tem um time que disputa um campeonato nacional, que passou para a próxima fase, o mata-mata, e agora um outro time que precisa ser estudado para enfrentar adversários da região. Qual que é o desafio de ter esses 2 compromissos simultâneos? Perfeito. Quando surge a opção da nossa participação na Copa Paulista, eu mesmo falo até para o grupo, eu falo, você vê aí times da Série A jogando 3, 4 competições ao mesmo tempo, porque nós não podemos jogar 2, né? Tudo é uma questão de planejamento, de organização. Nós temos um elenco grande, hoje nós temos aí 37 atletas no elenco, então é um elenco grande, mais o suficiente para 2 competições. E aí vai muito do planejamento, mas principalmente da nossa organização de jogo a jogo, né? Então aquele atleta que está correndo um risco de lesão, que está com uma minutagem alta, que ele está fadigado, ele não vai jogar aquele próximo jogo, mas ele pode jogar o outro, da outra competição.
E o brasileiro, por ser somente aos finais de semana, isso facilita bastante. Nós temos jogado a maioria dos jogos da Copa Paulista no meio de semana, então tem sido muito bom. Eu acho que isso tem até, inclusive, ajudado na nossa campanha do brasileiro, porque você tem um elenco todo ativo, motivado, querendo fazer acontecer, né? E todo mundo querendo mostrar. E aí isso nos deixa forte nas duas competições. Eu, por exemplo, no brasileiro já usei quase 30 atletas. Na Copa Paulista nós temos 28 inscritos, praticamente todos já jogaram. Então isso é muito legal. E também na Copa Paulista, às vezes tem algum jogador que ainda não disputou a Série D, mas que você fica de olho nele para puxar para um próximo time. Existe essa estratégia também, que é uma estratégia que alguns outros times que disputam duas competições acabam adotando, né? Com certeza. Por exemplo, nós temos alguns exemplos aqui bem claros. Assim, o Cadu, o Aleph, estavam dois atletas que estavam sem jogar no Brasileiro, estavam apenas treinando. Vem a Copa Paulista, eles vão muito bem, o próprio Cadu vai muito bem. Inclusive fez 4 gols aí em 7 jogos. O Arthur, goleiro, que teoricamente seria um terceiro goleiro, né? Hoje não deixa nada a desejar nem para o segundo nem para o primeiro. Ele faz o jogo do brasileiro no sábado, por ter feito 2 jogos bons na Copa Paulista, e foi muito bem de novo. Então você vai ganhando o elenco como um todo, né? Isso é muito bom. Bom, e para a gente finalizar o nosso bate-papo, também queria falar do apoio do torcedor da Internacional, né? Que a gente vê as transmissões dos jogos, a gente sempre vê alguma faixa da Internacional, mesmo que o jogo seja distante. Como que é para você, como treinador, chegar numa cidade longe de Limeira, que é difícil para o torcedor ir muitas vezes, e ter lá uma faixa da Internacional, um escudo da Internacional? Isso motiva mais o time, motiva você como treinador? Sem dúvida, a gente sempre falou isso, né? Desde o primeiro jogo nosso contra o Goiatuba sempre tinha alguém, né? A faixa sempre estava lá, mas sempre tem alguém, né? Nós tivemos jogos bem distantes, né? Goiás, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, e sempre tinha alguém. Sempre tinha alguém que pegava o carro, ou a van, ou o ônibus, enfim, ia para lá assistir o jogo. Isso é muito legal, né? Muito legal. O torcedor da Inter é um torcedor apaixonado pelo futebol, a região toda é uma região que gosta de futebol, mas eu tenho o hábito de falar que a gente pode fazer mais, né? Nós temos um estádio aqui hoje que comporta aí mais de 20 mil pessoas. Não precisamos ter os 20 mil, mas pelo menos 10 mil, 12, 13, a gente consegue pôr aqui, né? Então o torcedor é importante, ele não somente torcer nas redes sociais, mas torcer principalmente no estádio, que é o apoio que a gente precisa. E nesse momento a gente precisa muito do torcedor. Tem alguns que sempre estão aqui, a gente até vê, já sabe quem é figurinha carimbada. A torcida do Formidável está sempre muito presente, torcendo o jogo todo. O último jogo nós perdemos o jogo, eles estavam no final incentivando, muito legal. Mas a gente sabe que pode vir mais, o pessoal poderia vir mais aí com a gente, porque a gente vai precisar, e aí no final é bom para todo mundo, né?